Nacional de Supercross Jogos Santa Casa teve a sua terceira e penúltima etapa em Faf. No arranque da final da SX2, da qual vemos já a imagem, Luís Oliveira, com o número 31, assumiu a liderança. No entanto, esta aparatosa queda resultou no abandono do piloto da Yamaha, visivelmente combalido. David Beltrán, com o número 5, assumiu então a liderança na frente de Fábio Costa, Alex Miguel, Afonso Gomes e Adrià Monet. Monet, com o número 365, um estreante no Campeonato Nacional de Supercross, começou a subir na classificação, ultrapassou Miguel e depois Fábio Costa, assumindo a segunda posição e partindo em busca de David Beltrán. O piloto da Husqvarna acabaria por vencer com 7 décimas de segundo de vantagem sobre o seu compatriota. Na frente de Fábio Costa, André Sérgio e Daniel Pinto, Alex Miguel seria penalizado em 5 posições e desceria para o 9º posto. He podido terminar primero y muy contento, mucho ánimo a Oliveira, que se ha caído un poco fea la caída, y mucho ánimo. Pódio de SX2 com David Beltrán, Adrià Monet e Fábio Costa. Na final de SX1, o all shot foi para Hugo Basaúla, com a ausência de Paulo Alberto, vencedor em Potena. Basaúla assumiu de imediato a liderança na frente de Sandro Peixe, Francisco Salgado, José Iglesias e Firmino Salazar. Basaúla conseguiu segurar sempre Peixe atrás de si, triunfando com 4,1 segundos de vantagem sobre o ribatejano e assumindo assim a liderança isolada do campeonato de SX1. Na batalha pela terceira posição, o espanhol José Iglesias levou o melhor sobre Francisco Salgado. Firmino Salazar e Rui Magalhães fizeram corridas muito consistentes e concluíram a prova na 5ª e 6ª posição. A ausência também a de Luís Outeiro, sofreu uma lesão no estágio de preparação para o Motocross das Nações. O vencedor foi Hugo Basaúla. Boa noite a toda a gente. A pista está numas condições bastante difíceis e bastante delicadas, então é importante ter um bom arranque e um bom ritmo na pista e fluir um bocado. Mas foi bom, mais uns pontos de avanço para o campeonato da SX1 e agora vamos nos preparar para o head-to-head e para a final Elite. Basaúla venceu em SX1 e precisa agora apenas de um 10º lugar na derradeira ronda do campeonato para se sagrar campeão nacional de SX1. Na categoria SX65, para pilotos entre os 8 e os 12 anos de idade, o all shot na primeira final foi para Duarte Pinto, seguido de Guilherme Gomes, Leonardo Gaio, Francisco Fernandes e Gustavo Pichler. Guilherme Gomes sofreria esta queda e cederia então a segunda posição a Leonardo Gaio. O terceiro posto foi para Francisco Fernandes, o quarto para Isaac Santos, o quinto para Guilherme Gomes, seguido de Rafael Ribeiro e Gustavo Pichler. Na categoria SX50, 6 pilotos com idades entre os 5 e os 9 anos, desta vez a competirem separadamente face à classe SX65. Edgar Salustiano, na primeira final, arrancou na frente de Iker Gonzalez e de Edgar Póvoa. Póvoa sofreria uma queda logo na volta de abertura, assim como Iker Gonzalez. Edgar Salustiano dominou, venceu com 42 segundos de vantagem sobre Edgar Póvoa. Os estreantes Gonçalo Costa e Diego Loureiro foram terceiro e quarto na frente de Duarte Machado. Nos duelos head-to-head, a primeira série foi disputada entre Sandro Peixe e David Beltrán. O número 373 segurou atrás de si o vencedor da final de SX2 e batendo-o por meio segundo. Na eliminatória seguinte, Hugo Basaúla face a Adrià Monet, o vencedor de SX1 face ao segundo classificado de SX2. Monet tentou tudo para ultrapassar o Basa, mas não conseguiu bater o português. Na final dos vencidos, Adrià Monet versus David Beltrán, um duelo de espanhóis. E a reedição da luta que já tinham tido na final de SX2, mas desta vez o vencedor foi Monet. Na finalíssima dos duelos,
Sandro Peixe versus Hugo Basaúla. Peixe a arrancar melhor que o piloto da Gás, mas logo na segunda curva. Peixe optou pela trajetória interior, Basa foi mais rápido pela trajetória exterior e acabaria por bater o ribatejano por 8 décimas de segundo. 3 pontos para o Campeonato Nacional de SX Elite para o piloto da Gás. O público aderiu em força ao Pedicross. Momento animado das noites do Campeonato Nacional de Supercross Jogos Santa Casa, a valer mais uma vez prémios para os vencedores. Na segunda final de SX 65, o wall shot desta vez foi para Leonardo Gaio, na frente de Francisco Fernandes, Guilherme Gomes e Eduardo Pinto. 2 voltas foi tudo o que Pinto necessitou para chegar à liderança. Gaio deu o máximo para manter a pressão sobre o piloto da N Racing Team, mas acabaria por ser alcançado por Guilherme Gomes na fase final, cortando a meta separados apenas por 1 segundo. Francisco Fernandes foi desta vez o quarto, na frente de Isaac Santos e de Rafael Ribeiro. Estou muito orgulhoso de mim e dos meus patrocinadores, principalmente ao meu pai e à Autora Racing School. Sem eles nada disto era possível. Consegui vencer as 2 mangas, ainda estou invicto do campeonato e em Lustosa vamos ver como é que decorre. O pódio da classe SX 65, categoria SX 50 também a disputar a sua segunda final. Edgar Salustiano, com o número 800, voltou a dominar de princípio ao fim na frente do seu colega de equipa Edgar Póvoa. Gonçalo Costa subiu de novo ao degrau mais baixo do pódio, enquanto que desta vez Duarte Machado foi melhor que o estreante Diego Loureiro. Na classificação geral, Salustiano manteve a invencibilidade em 2022 na frente de Edgar Póvoa, Gonçalo Costa, Duarte Machado, Diego Loureiro e Iker Gonzalez. Foi fixe, consegui arrancar bem na primeira manga, agora na segunda não arranquei tão bem. E como é que foi para reagires a isso? O que é que tiveste que fazer diferente da primeira corrida? Tive que acelerar mais e consegui chegar à curva primeiro e depois consegui ganhar. Da final de SX Elite, os melhores de SX1 contra os melhores de SX2. O melhor arranque foi para Sandro Peixe. O ribatejano arrancou na frente de David Beltrán, Hugo Basaúla, Alex Miguel, Daniel Pinto, Fábio Costa, Pedro Rino, Adrián Monet e André Sérgio. Consciente de que não poderia deixar fugir Peixe, o Basa rapidamente tentou ultrapassar David Beltrán, conseguindo logo à terceira volta chegar ao segundo posto. Daí para a frente, Basaúla de imediato começou a tentar pressionar Peixe, enquanto mais atrás a luta pela quinta posição desenrolava-se entre Alex Miguel, Fábio Costa e Adrián Monet. André Sérgio sofreu aqui uma queda que não viria a impedir o ribatejano de alcançar a 7ª posição na frente de Daniel Pinto, Pedro Rino e Afonso Gomes. Foram eles que fecharam os 10 primeiros, enquanto que a luta entre Alex Miguel e Fábio Costa terminou na última volta com o português a conseguir superar o espanhol, eles que estão separados apenas por 1 ponto no Campeonato Nacional de SX2, a uma ronda do fim. Adrián Monet bateu também na última volta David Beltrán na luta pela 3ª posição. A vitória essa foi de Hugo Basaúla, que triunfou com 2,2 segundos de vantagem sobre Sandro Peixe. Foi uma pena termos apanhados atrasados, mas é uma situação de corrida e aproveitei, tirei partido e depois sabia que também era difícil para ele para manter o ritmo, porque é uma pista bastante técnica num aspecto das coisas, mas tivemos uma boa noite. Assumimos a liderança e o objetivo é esse. Está toda a gente de parabéns, meus amigos, meu mecânico, muitos familiares meus aqui e foi espetacular. Basaúla segue para a última ronda do campeonato com 13 pontos de vantagem sobre Peixe e com boas hipóteses de conseguir o seu 6º título de campeão nacional de SX Elite.
Lustosa, no concelho de Lousada. Na final de SX1, da qual vemos já imagens, Sandro Peixe foi o primeiro líder. Arrancou na frente de Hugo Basaúla, Francisco Salgado, José Iglesias, Rui Magalhães e Firmino Salazar. Sandro Peixe tentou segurar atrás de si Hugo Basaúla, que apenas precisava de alinhar na grelha de partida para garantir a conquista do título. Mais para trás, Salgado e Iglesias lutavam pela terceira posição, enquanto que Firmino Salazar, com o número 88, assegurava a quinta posição. No entanto, Sandro Peixe viria a cometer um erro, aproveitado da melhor forma por Hugo Basaúla, o número 747. Sandro voltaria à corrida, mas não conseguiria impedir a vitória e a conquista do título de SX1 para Hugo Basaúla. José Iglesias, na imagem, foi o terceiro classificado, subiu ao pódio, mas não evitou que essa posição fosse ocupada no campeonato por Francisco Salgado. Na classificação, Basaúla, Sandro Peixe e Iglesias no pódio, na frente de Francisco Salgado, Firmino Salazar e Rui Magalhães. Sim, obviamente que o objetivo passava muito por tentar ganhar um título. Não comecei da melhor forma, mas tive sempre a oposição do Paulo Alberto, o que é excelente, porque necessitava ao início do ano de sair um bocado da minha zona de conforto, e isso com o Paulo era sempre fora da zona de conforto, derivado ao ritmo que ele tem, e estamos a continuar a treinar bastante e vêm as corridas importantes. Não quer dizer que esta não seja importante, mas é muito bom voltar a vencer alguma coisa, e não, continuamos a trabalhar e continuamos focados, e o ano só tem 4, 5 provas e o ano ainda é longo e vamos continuar na luta. Na final de SX2, Fábio Costa chegou a Lustosa na liderança do campeonato, mas com apenas um ponto de vantagem sobre Alex Miguel. Quem conseguisse terminar à frente do principal adversário seria o campeão. Costa efetuou o all shot, mas rapidamente foi ultrapassado por Alex Miguel, enquanto na luta pela terceira posição, Daniel Pinto segurou nas primeiras voltas atrás de si Adrien Monet. Miguel tentou destacar-se de todo o pelotão com a KTM número 214, enquanto que Adrien Monet, com o número 365, rapidamente começou a subir na classificação. O espanhol acabaria por conseguir alcançar Fábio Costa, detentor da segunda posição, e ultrapassá-lo neste preciso momento, assumindo a segunda posição e partindo em busca do seu compatriota. André Sérgio foi muito consistente, quarto ao longo de toda a corrida. O ribatejano com Yamaha número 72 na frente de Pedro Rino com o número 28 e de Afonso Gomes com o número 141. Alex Miguel liderou as primeiras 8 voltas, mas acabaria por ser ultrapassado pelo seu colega de equipa Adrien Monet. Miguel viria depois a cometer um erro, saltando numa zona de bandeiras amarelas para evitar a penalização. Acabaria por abrandar para deixar ultrapassar Fábio Costa, mas já não foi a tempo de superar o português, que se sagrou campeão nacional de SX2. La verdad que la última carrera estuve a punto de ganar, pasé al primer clasificado, pero ya inmediatamente me volví a pasar, y hoy estoy muy contento de haber podido ganar aquí. Ha sido una manga muy difícil con los 3 que hemos luchado hasta el final, así que muy contento, darle gracias a mi equipo e a toda a gente que me apoia. Estiveram presentes também em Lustosa as categorias SX65 e SX50, um total de 8 pilotos a competirem nesta derradeira ronda do Campeonato Nacional de Supercross Jogos Santa Casa. Duarte Pinto, na primeira final, levou a melhor, liderou toda a corrida. No número 800, Edgar Salustiano, aqui na imagem, foi mais uma vez o vencedor entre as motos de 50 centímetros cúbicos. Número 28, Diego Loureiro, também representante dessa categoria. E a Inês Madanços, com o número 10, a fazer aqui o seu regresso à competição. Lá na frente, Duarte Pinto liderou, foi o único a terminar com 8 voltas na frente. Tiago Coutrinho, Rafael Ribeiro, Inês Madanços, Edgar Salustiano, Edgar Póvoa, Diego Loureiro e Duarte Machado. Nos duelos head-to-head, pontos para o Campeonato SX Elite em jogo. No primeiro duelo a opor, Adrien Monet, vencedor da final de SX2, face a Sandro Peixe. O espanhol não deu qualquer hipótese ao ribatejano e foi assim o único piloto este ano a conseguir, com uma moto de SX2, triunfar nos duelos head-to-head sobre uma moto da categoria SX1. Na segunda eliminatória, Hugo Basaúla versus Fábio Costa, os dois pilotos gás-gás. Costa deu
o máximo de luta a Hugo Basaúla, mas o número 747 levaria a melhor, com 2 décimas de segundo de vantagem sobre o jovem piloto da Lourinhã. Na final dos pilotos vencidos na primeira ronda, Sandro Peixe versus Fábio Costa. Peixe teve muito trabalho a lidar com Fábio Costa, que chegou a estar lado a lado com o Ribatejano, mas o número 373 levou a vitória e 1 ponto para o campeonato SX Elite, enquanto que Hugo Basaúla e Adrià Monet disputaram a final. 3 pontos para o vencedor deste duelo em jogo para o campeonato SX Elite. Hugo Basaúla a precisar deles para estar confortável na finalíssima da noite e a conseguir vencer sobre Adrià Monet. O público voltou a aderir e muito bem ao Pedicross, e no concelho de Lousada, Quinta da Azanha, complexo Voltas e Rodas, a receber a última ronda do Campeonato Nacional de Supercross Jogos Santa Casa, em que na segunda final das classes SX65 e SX50, o dominador foi mais uma vez Duarte Pinto, com o número 322. Foi assim o campeão invicto da categoria SX65, à semelhança do que fez também Edgar Salustiano na classe SX50. Ele também venceu todas as finais da temporada. Na classe SX65, atrás de Duarte Pinto, ficaram Tiago Coutrinho, Rafael Ribeiro e Inês Madanços. E em SX50, atrás de Edgar Salustiano, ficaram Diego Loureiro, Edgar Póvoa e Duarte Machado. Na primeira manga consegui manter e consegui ganhar. Agora na segunda ia quase batendo contra o da minha equipa, e escorrei e depois caí. E depois continuei, consegui passar todos e depois caí outra vez. E depois? Consegui dar o meu melhor e me diverti e ganhei a mesma. Pódio da classe SX50. Fui campeão invicto. Quero agradecer aos meus pais, aos meus patrocinadores, principalmente à Eni Racing Team, ao Toro Racing School e ao meu pai. Classe SX65, nesta última ronda do Campeonato Nacional de Supercross Jogos Santa Casa. Final de SX Elite, os melhores de SX1 contra os melhores de SX2 no arranque. Alex Miguel, com o número 214, saltou para a liderança na frente do seu companheiro de equipa, Adrià Monet, de Francisco Salgado, Sandro Peixe, André Sérgio e Hugo Basaúla e Fábio Costa. Miguel liderou a corrida sobre o seu companheiro de equipa, Adrià Monet, durante as primeiras 5 voltas. Monet acabaria por cair e ceder a segunda posição a Sandro Peixe, que de imediato foi ultrapassado por Hugo Basaúla. Basaúla precisava apenas da 11ª posição para conquistar a sua 6ª coroa de campeão nacional de SX Elite. Mais para trás, Fábio Costa tentava defender a 4ª posição sobre André Sérgio. Peixe acabaria por conseguir ultrapassar Hugo Basaúla, tentar aproximar-se de Alex Miguel e conquistar o seu primeiro triunfo da temporada. Acabaria por não acontecer, o espanhol não cedeu à pressão do Ribatejano, venceu sobre Peixe. Basaúla. Fora do pódio ficou André Sérgio, Adrià Monet em 5º, Fábio Costa em 6º, Daniel Pinto em 7º, Afonso Gomes 8º, Francisco Salgado e Joaquim Garcia a fechar o top 10. He perdido el título en la primera manga por un fallo mío, he intentado resolverlo pero no he podido, pero he demostrado quién es el mejor ahora. Muchas gracias a mi entrenador, a mis padres y a todo el mundo que me apoya. Terminou assim a temporada do Campeonato Nacional de Supercross Jogos Santa Casa. Regressamos em 2023.